Bom dia, pessoal! E aí, tudo bem? Todo mundo empolgado para a aula de hoje? Bem, novamente, eu quero dizer que sou muito feliz de estar com vocês. Meu nome é Adriano, sou professor de robótica e nós vamos dar continuidade às nossas aulas, que envolvem o entendimento e construção de robôs. Bem, vamos lembrar que na aula passada nós demos uma introdução do que seriam os elementos que vão definir o que é um robô. Por que isso é importante? Porque eu só posso construir um robô se eu souber o que é um robô. Só para poder lembrar, pessoal, vocês estão lembrados as 4 partes que identificam o robô? O primeiro delas é a eletrônica, que corresponde às partes internas do robô. A segunda parte é a programação, que é a parte que manda o comando para o corpo. A terceira parte são os sensores. Sensores funcionam como se fossem os sentidos, ou seja, o robô ele recebe a informação pelos sensores, que são tipo de olhos, ouvidos, narizes e bocas. Essa informação vai para o cérebro e do cérebro manda para o corpo. A quarta parte, vocês lembram? Mecânica. Então vamos lá: eletrônica, programação, sensores e mecânica. São as 4 partes do robô. E a última revisão: o que define o que é um robô? Qual a primeira palavra-chave? É decisão. Repita comigo: decisão. O que é decisão? O que é decidir? É você escolher. Ou você escolhe uma coisa ou outra. Então o que eu quero que vocês entendam? Que para poder ser robô, nós precisamos escolher entre uma situação A e uma situação B. O robô, ele é só robô se ele é capaz de tomar decisão. Então, pessoal, nessa revisãozinha dessa aula, vamos agora aprofundar. Pega o livro, o capítulo número 1. Vamos estudar agora elementos que vão identificar a natureza da eletrônica. Então, vem comigo. Então, pessoal, agora nós vamos aprofundar o nosso estudo da primeira parte do robô. Nós vamos estudar a parte da eletrônica. Então, galerinha, se liga aí, pega o caderninho para poder anotar algumas coisas. A primeira coisa que eu quero que você anote é a palavra eletrônica. Eletrônica te lembra o quê? A palavra eletrônica vai te lembrar uma outra palavra: eletricidade. O que isso quer dizer? Que a eletrônica ela está ligada diretamente à eletricidade. Então, pessoal, o que estuda a eletrônica? O que fala a primeira parte da robótica? Bem, quando nós falamos de eletrônica, nós falamos de quê? Como controlar a energia elétrica. Então, no capítulo 1, nós vamos estudar o que é eletrônica. Eu sei que a gente já ouviu demais, por exemplo, a mamãe falando: olha, esse aparelho eletrônico, cuidado porque dá choque. Então, o que acontece? Eu tenho na minha casa vários aparelhos que têm eletrônica. Mas será que nós sabemos identificar quais são esses equipamentos? O que é eletrônico, o que não é eletrônico? Então, se liga aí e vem comigo para poder entender esse mundo da eletrônica. Eu lanço mão de um conceito: eletrônica básica. Eletrônica básica. Vamos lembrar, eletrônica lembra eletricidade, ou seja, eletrônica básica é o estudo de componentes, ou seja, de pecinhas da robótica que vão controlar a energia elétrica. Vamos ver como é que isso funciona. Bem, de acordo com o conceito do livro, você vai observar que eletrônica básica é o estudo do funcionamento, ou seja, de como elas vão acontecer, construção de como elas vão se montar e aplicação, aonde nós vamos encontrar, de componentes eletrônicos básicos. Então, vamos imaginar que o tio, ele é um robô. Dentro dele, ele tem diversas pecinhas que fazem parte da eletrônica. E essas pecinhas, elas vão se conectar para poder formar essa estrutura interna aqui do tio. Então, os componentes eletrônicos, cada componente ele vai ter uma função diferente para o controle de energia. Vamos pegar um exemplo para a gente poder entender melhor? Vamos lá.
Vamos imaginar o nosso corpo humano. Então, olha só. No nosso corpo humano, nós temos órgãos. Esses órgãos que ficam na parte interna, eles vão ser, para cada órgão, vão ter uma função específica. Por exemplo, esse primeiro aqui, alguém sabe qual é? Me diga o nome desse órgão. Isso, muito bem, é o cérebro. Para que funciona o cérebro? Olha aí, coisa boa, todo mundo esperto. É isso aí, galera. O cérebro, ele serve justamente para poder enviar os comandos para o corpo. Observe que o cérebro, ele tem uma função específica. O cérebro, ele serve para isso. Ele não serve para poder trabalhar com a respiração diretamente. Ele não serve para poder trabalhar com o coração diretamente. Ele serve para poder controlar. A função dele é específica de controle. Agora eu vou pegar um outro órgão. Esse órgão que seria? Seria o, muito bem, coração. Então veja, o coração ele já tem uma outra função. A função do coração é bombear o sangue para poder acontecer a distribuição, ou seja, o sangue passa por ele, ganha força e vai para as outras partes do corpo. Então, se você observar, quando a gente fala do coração, o coração ele tem uma função específica. E essa função específica, ela vai se atrelar à questão interna do corpo humano. Eu vou ter outra. Esse daqui se refere ao quê? A um outro órgão diferente, pulmão. Ele está relacionado ao quê? A respiração. Então, na respiração, observe que esse outro órgão da parte interna do corpo humano tem uma outra função. E, por último, nós temos os rins. Para que servem os rins? Deixa eu ver se você está sabendo. Diga aí, Putinho. Muito bem. Os rins, eles servem para poder filtrar o sangue. Enquanto o coração, ele envia, ele vai distribuindo. Quando os rins, o sangue passa por dentro deles, eles vão filtrar para poder o sangue sair dele bem limpinho. Vejam que cada órgão, ele tem uma sua função diferente. O que isso quer dizer? Pensa comigo. O coração tem uma função, o cérebro tem outra, o pulmão tem outra e os rins têm outra. Mas eles trabalham sozinhos? Eles trabalham o quê? Unidos. Apesar de cada um ter uma função diferente, eles vão se justamente ajustar para que o corpo humano funcione. Agora eu quero que você lembre do robô. O robô, ele tem o mesmo pensamento. Cada parte, cada componente eletrônico, componente que controla a eletricidade, ele tem uma função. Eu tenho um componente que serve para uma coisa, eu tenho outro componente que serve para outra, mas esses componentes, eles vão o quê? Eles vão se ajustar para poder fazer o controle da energia para todo o robô. Estão entendendo? Por exemplo, vejam que aqui eu tenho o coração e eu tenho veias e artérias. Vejam que o sistema de circulação de sangue, ele depende de vários, entre aspas, componentes, ou seja, de várias peças internas do corpo humano. Então, quando essas partes internas começam a se unir, o corpo funciona. Nós temos também um sistema de locomoção, que é feito justamente pelo sistema ósseo. E aí, pessoal, estão entendendo como o corpo humano tem partes internas e como os robôs também têm partes internas? Vamos fazer aqui um pensamento. Olha esse robô como ele seria por dentro. Esse robô que parece um corpo humano. Ele tem basicamente funções parecidas com o nosso corpo, de uma pessoa. Ele tem uma parte de sustentação, que é o sistema ósseo. Ele tem uma parte de distribuição, de circulação, não de sangue, mas de energia elétrica. Eu tenho o sistema nervoso, que é o sistema de controle que vai ficar enviando os comandos para o corpo, e eu tenho o sistema musculatório, ou seja, responsável pela movimentação. Então, observe, quando nós comparamos as partes internas do robô, nós começamos a perceber que tem uma semelhança com as partes internas das pessoas. Então, a eletrônica ela faz isso. Ela estuda as partes internas do robô. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Olha só. E aí? O que seria isso? Bem, tenho certeza que vocês gostam muito de usar esse eletrônico. Mas, tio, por que é eletrônico? Vamos já responder. Então, primeiramente, antes de nós soubermos o porquê que é eletrônico, eu quero que você me diga, que componente é esse? Que eletrônico é esse? Um videogame, um Xbox, eu tenho um outro videogame,
um PlayStation. Eu tenho outro componente eletrônico, as TVs smarts, aquelas que a gente acessa YouTube, Netflix, assiste os vídeos, ou seja, aquelas TVs que acessam a internet, elas são eletrônicas. Eu tenho o quê? Os tablets, e aí? Tenho certeza que vocês estão ligados nisso. Aquele tabletzinho, ele é eletrônico. Assim como os celulares e até mesmo a máquina de lavar, que está na casa. Olha só, aqui são exemplos de eletrônicos. Mas por que eles são eletrônicos? Porque dentro dele eu tenho diversos componentes que, unidos, vão controlar a energia elétrica. Olha, vamos ver como é que funciona por dentro. Ó, dentro deles, eles são muito parecidos. Por mais que eles tenham funções diferentes, os seus componentes, eles são semelhantes, não são iguais, mas são parecidos. Veja que eu tenho por dentro de cada um desses componentes, eu tenho jumpers, eu tenho coolers, eu tenho placas de controle, eu tenho justamente diversos circuitos que a gente vai estudar já já e identificar qual é o nome de cada um desses componentes. Nossa, galera, isso é muito bacana. Por quê? Porque somente depois de nós podermos identificar a função de cada componente eletrônico é que nós vamos poder realmente começar a montar os nossos robôs. Então, vejam, para poder finalizar, vamos fazer uma revisãozinha assim. O que é a eletrônica? É o controle da energia. Agora, a pergunta é, onde é que eu tenho componentes eletrônicos? Onde é que eu tenho aparelhos eletrônicos? Será que eu tenho um aparelho eletrônico somente naqueles ambientes de música eletrônica? Não, pessoal. Nós temos eletrônica desde a indústria pesada, aquela indústria de construção de carros. Observe justamente esses robôs. Nesses robôs, nós temos eletrônica? Sim. Mas também eu tenho eletrônica naquela indústria bem detalhista, bem minuciosa, aquela indústria fina, aquela indústria que trata de componentes bem pequenininhos. Mas eu não tenho somente aí. Observe que, além desses que nós falamos, nós temos presente eletrônica em outros ambientes. Eu queria trazer para vocês esses materiais, esses equipamentos que são eletrônicos feitos. Nós temos o tablet, nós temos drones, celulares, notebooks, óculos virtuais, TV smarts, games, nós temos relógios, máquina de fotografar. Então, nós temos vários equipamentos que são eletrônicos, porque todos eles dentro possuem, repete comigo, componentes eletrônicos. Boa, galera! E que esses componentes eles vão controlar a energia elétrica. Olha aí, show de bola! Então, nós vamos agora ver justamente a relação entre a eletrônica e a robótica. Nós falamos que a eletrônica ela é a primeira parte da robótica. Mas como é que ela vai se ligar? Presta atenção, vem comigo. Olha só. Imagina o seguinte, a eletrônica é o controle da energia. Então, quando você observar, você vai ver que se a eletrônica controla a energia, os equipamentos eletrônicos eles se tornaram cada vez mais modernos. Só que o que a robótica fez? Tornou todos os equipamentos eletrônicos autônomos. Por quê? Quando eu falo de um robô, eu falo de um equipamento eletrônico que utiliza a energia elétrica. Então, veja, a robótica, o que ela fez? Ela utilizou a eletrônica para poder melhorar o uso da energia elétrica. Então, veja, ó, a eletrônica ela fez uma ponte. Ela fez justamente uma ligação, onde de um lado eu tenho a energia e de um outro eu tenho a robótica. Ok? Então, pessoal, tenho certeza que vocês estão prestando atenção. Pega o caderninho, qualquer coisa, pausa o vídeo e anota todas essas explicações. Olha só, aqui nós temos um exemplo de um equipamento eletrônico. Vocês sabem o nome dele? Isso, um tablet. Nós temos essa qual? Essa função de ATV. Nós temos o quê? Isso, os nossos games portáteis, aqueles que a gente pode levar para todos os lugares. Nós temos forno micro-ondas, nós temos sinalização semafórica. Eita, eu estou sentindo que nós vamos fazer um projeto de construção de uma cidade que vai envolver controle de carros.
Gente, ó, vocês não sabem o que vai acontecer daqui a algumas aulas. Então, se preparem. Assim como nós temos o quê? Instrumentos musicais. Todos eles possuem, dentro deles, componentes eletrônicos. Portanto, eles são equipamentos eletrônicos. Então, o que nós entendemos? Que a eletrônica está presente nas escolas. Imagine quando você está entrando. Se você observar, aquele controle que vai permitir ou não a sua entrada, aquela catraca, ele tem um dispositivo para poder saber, identificando quem é a pessoa, a condição de liberar ou não. Ali dentro tem eletrônica. Assim como nos ambientes de sala, nossos computadores. Ou seja, eles também têm eletrônica nas escolas. Mas não só nas escolas. Nós temos o quê? Nas empresas de construção civil, ou seja, na empresa de construção de casas, edifícios, prédios, onde todos aqueles maquinários, todos aqueles tratores, eles possuem eletrônica. Aqui, desde os tratores mais simples, olha aí o tamanho, desde aqueles mega tratores gigantes, que eles precisam de uma tecnologia do controle da energia. Como é que deve ser, por exemplo, alguém empurrar uma alavanca ou apertar um botão e essa pá gigantesca poder se mover? Bem, isso é possível por quê? Porque o ser humano construiu, através de componentes eletrônicos, a utilização do controle da energia elétrica para poder utilizar esse equipamento de muita utilidade. Assim como, não só na construção civil, nós entramos na indústria, ou seja, nós temos aquelas máquinas, o quê? Isso! Nós temos essa máquina de costura, desde as máquinas pessoais, mais simples, até as máquinas industriais, aquelas que não precisam de várias pessoas e elas fazem tudo quase que sozinha. Mas não só na indústria. A eletrônica, ela também está presente na medicina, ou seja, desde os equipamentos mais simples para poder verificar a nossa pressão, a nossa temperatura, assim como aqueles equipamentos mais modernos, aqueles equipamentos que vão trabalhar justamente a imagem da ressonância magnética. Nós vamos lá na frente entender como é que funciona esses equipamentos eletrônicos para poder, através simplesmente da passagem do nosso corpo, eles colocar essa imagem. Como é que isso acontece? Estão curiosos? Então se preparem, pessoal, que nas nossas aulas nós vamos descobrir muitas coisas legais. Bem, pessoal, eu quero nesse momento falar com vocês a respeito do nosso simulador. O que acontece? É lógico que nós não vamos estar, nesse momento, podendo ter os componentes nas nossas casas, porque os nossos componentes estão lá nas nossas salas de aula. Mas nós vamos apresentar para vocês o que eu já falei na aula passada. Só que agora eu vou falar de uma forma mais detalhada. Do que seria o nosso simulador. Ou seja, o que é o nosso simulador? É um site, é uma plataforma, é justamente um programa virtual em que nós vamos, através da internet, montar e construir tudo aquilo que nós montaríamos em sala de aula. Olha que legal, pessoal! Então, como é que nós vamos fazer? Eu quero primeiramente dizer a vocês em que todas as nossas aulas elas vão ter uma primeira parte. Opa, caiu o microfone. Então, vamos lá. Elas vão ter a primeira parte, que é a parte teórica, que nós vamos trazer o embasamento do livro, e a segunda parte da aula, ela vai ser a nossa prática, onde nós vamos utilizar esse simulador. Como é que funciona o nosso simulador? Ele é muito simples, então, chama o papai, chama a mamãe, titio, titia, irmão mais velho, para poder te ajudar a fazer o cadastro muito simples, o cadastro muito rápido do nosso simulador. Então, presta atenção que o tio vai mostrar para vocês. Como é o nome do programa, como é o nome do site virtual, não precisa baixar nada, não precisa você instalar nada, é tudo feito pela internet e muito fácil. Então, vem comigo e se liga aí, pessoal. Olha só, pessoal, presta atenção. Então, quando nós falarmos do nosso simulador, eu quero que vocês vejam que nós vamos entrar em uma plataforma virtual. Então, você vai entrar num site de busca, feito o Google, e pedir para o papai digitar a palavra Tinkercad, que nós lemos Tinkercad.
Ou seja, o Tinkercad, ele é o nosso simulador de prototipagem e programação. Repete comigo, prototipagem, programação. Isso, ou seja, nós vamos prototipar, que é montar, programar, que é colocar os códigos, e aí nós vamos fazer, olha só, os nossos robôs. Então, quando você colocar em Tinkercad, o primeiro site que aparecer, ele é justamente referente a esse programa. Ou seja, vamos ver aqui até do lado, ó, a descrição. O Tinkercad é um programa online gratuito de modelagem 3D que roda no navegador web, conhecido por sua simplicidade e facilidade do uso. Então, vamos mostrar para vocês como é que nós vamos fazer o nosso cadastro. Olha só, eu vou entrar aqui, mas como eu já tenho o meu cadastro, eu vou sair do meu perfil para mostrar para vocês como vocês vão fazer do zero para poder fazer o cadastro de vocês. Não se preocupem, papai e mamãe, não precisa de CPF, não precisa de endereço, não precisa de nada. É muito simples, você só vai vincular o seu e-mail e a sua senha. Vamos lá. Eu já estou aqui no meu ambiente virtual, eu vou sair aqui, vou clicar na minha foto do lado direito, colocar aqui para sair, ok? Enquanto carrega a página, eu preciso dizer a vocês, olha só, nesse site nós vamos utilizar depois da aula, ou seja, como é que funcionam nossas aulas? Eu vou estar gravando um projeto e eu vou pedir para que, depois da aula, você, papai, você, mamãe, estimule o filho para poder praticar esse projeto que eu colocar. Então, tudo aquilo que eu reproduzir aqui em sala, aqui no ambiente virtual, é interessante você, meu aluno e aluna, reproduzir, fazer da mesma forma. E a cada processo que nós realizarmos, nós vamos aumentar e fazer projetos cada vez maiores. Então, vem comigo. Olha só, aqui é o nosso ambiente de montagem. Você vai colocar aqui, inscreva-se agora. Quando você clicar aqui, muito cuidado disso. Você vai colocar em criar uma conta pessoal. Quando você fala em criar uma conta pessoal, é criar a conta para você, aluno. Não se preocupa, não é você entrar como educador, nem aqui nenhuma turma. Quando você colocar criar conta pessoal, você vai ter 3 opções. Se você tiver alguma conta que seja a conta da Apple, ou seja, utilizar o seu iCloud, celular, tablet ou sistema operacional iOS, você vai clicar bem aqui embaixo. Mas, se o papai e a mamãe tiver uma conta da Gmail, da Google, você vai colocar aqui no meio. Mas, professor, tio, o papai não tem nenhum dos dois. Não tem problema. Você vai entrar bem aqui. Você vai vincular o e-mail que você tiver. Eu vou colocar no primeiro, para que vocês vejam como é que funciona. Ó. Cliquei aqui no primeiro. Ele vai pedir para que você dê algumas informações bem simples. Tipo, qual país que você nasceu? Eita, o tio vai dizer aqui que ele nasceu no Egito. Eu nasci no mês de janeiro, no dia 2, no ano de... Nossa, o tio é de 1924. Olha só, quando eu colocar aqui para poder avançar, veja que você já está com 50% do cadastro feito. Você só vai colocar o e-mail que você já tem, colocar aqui teste@hotmail.com e criar o e-mail. Sendo que, quando você tem, até porque esse e-mail eu já criei, então está acusando como se já tivesse existente. Mas, de qualquer maneira, quando você colocar um e-mail, você vai ter que colocar uma senha. Essa senha, ela vai ter que ter, pelo menos, letra, números, no mínimo 8 caracteres, ok? E tem que ter caracteres exclusivos. Você vai ficar testando. Você mescla entre números e letras. Quando você colocar assim, ó, eu concordo, e avançar, você vai diretamente para o seu ambiente próprio, para aquele só um ambiente de sala de aula, tá bom? O tio ele vai voltar aqui para poder mostrar como vai ser a entrada se quem tem a conta da Google, ou seja, um Gmail, igual o tio tem, ok? Vou colocar aqui. Olha aí, ó, novamente, ó. Criar uma conta pessoal. Como o tio já tem uma conta Google, ele vai clicar aqui. Eu tenho vários e-mails da Google, então vou selecionar só o e-mail que eu quero. Se você só tem um e-mail, ele já vai entrar direto. Olha só. Olha aí, ó.
Você vai escolher só o seu Gmail, porque no caso eu tenho vários, mas se você tivesse só um, você tendo só um, entra direto. E olha só. Olha aí, pessoal. Conseguimos entrar no nosso ambiente. Então vamos lá. Vamos aqui explorar um pouquinho como é que funciona. Aqui já é um ambiente seu de sala de aula. Então, o que acontece? Você vai observar que você clicando aqui, você pode colocar a foto, alterar o perfil, chamar o papai e a mamãe, fazer igual o Facebook, uma rede social normal. Se você observar bem aqui em cima, ó, existe uma coluna. Então, nessa coluna, você vai descer. Ó. Eu vou ter projetos 3D, circuitos, bloco de códigos e lições. Você vai marcar em circuitos. Ó. Se liga aí, pessoal. Circuitos. Quando você colocar em circuitos, você começou a entrar na parte da robótica. Nesse caso, o tio ele já tem vários projetos. O que isso quer dizer? Quando mais vocês criarem projetos, esses projetos vão ficar gravados, salvos, e eles vão ficar aqui para que você possa modificar, refazer, apagar, fazer novamente. Então, o que acontece? Aqui são os projetos que o tio já fez em outras aulas. Agora, vamos considerar que fazer um projeto do zero. Você vai colocar aqui, ó, criar um novo circuito. Bem, pessoal, entramos agora. Imagine aqui como se fosse a sua carteira, ou seja, a sua mesinha de sala de aula. Essa parte cinza, pessoal, ela vai ser justamente aonde nós vamos colocar os materiais. Então, veja, essa parte aqui ó, que o tio está mostrando é o local que nós vamos colocar e começar a atribuir os materiais. O tio vai até selecionar assim, essa parte aqui, ó. Ok? Então, veja, como é que funciona? Eu vou falar aqui sobre algumas ferramentas para que você fique bem ligado. Se qualquer dúvida, assiste o vídeo novamente. O que acontece? Aqui do meu lado direito, eu tenho os meus componentes. E nós vamos começar a identificar, que eu sei que você já tem ideia de quais sejam, mas nós vamos aprender a montar. Eu tenho aqui o meu resistor, eu tenho o meu LED, eu tenho o meu potenciômetro, eu tenho o meu botão, que nós vamos ver que o nome muito mais legal é Push Button. Calma aí que a gente já vai ver mais na frente. Eu vou descer aqui, pessoal, olha. Pegando essa barrazinha aqui do lado direito, ó, eu vou descer, ó. Eu tenho vários componentes. O que acontece? Eu vou ter desde baterias de 9 volts, baterias de 3 volts, protoboard, Arduino. Só que, além desses componentes, vamos ver que o nome é componentes básicos. Se eu clicar, ó, eu posso descer mais um pouquinho e aumentar a quantidade de componentes que a gente pode trabalhar. Colocar todos os componentes. Observe que agora eu tenho muito mais componentes, ó. Ó, 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 ó. Nossa, eu tenho muito mais componentes. Então, quando a gente começar a trabalhar, a gente vai começar a trabalhar com os mais básicos e aí, à medida que nós vamos aprendendo, nós vamos aumentar essa quantidade de componentes, ok? Vou voltar aqui para componentes básicos. Vamos lá. E, tio, como é que funciona? Olha só, para poder nós trabalharmos, é interessante que nós possamos estar utilizando um computador. É muito mais fácil. Mas, tio, eu posso utilizar pelo celular? Pode. É um pouco mais complicadinho, porque às vezes o tamanho do celular fica difícil a gente fazer um acesso, mas se você tiver muita dificuldade, não se preocupe. O que eu vou dizer para o tio? Você vai fazer as mesmas experiências, os mesmos projetos, só que você vai separar numa folha de papel. E quando a gente montar um projeto, quando a gente montar os componentes, eu quero que você faça através de um desenho, de um esquema. Você vai pegar a sua coleção, você vai pegar o vídeo, parar e começar a montar. Porque você vai ter a mesma experiência de poder montar, ok? Então, vamos lá, pessoal. Como é que eu vou fazer? Eu vou dar um exemplo. Eu vou pegar e acender um LED. Eu vou pegar esse LED, vou clicar com ele no mouse, ó, vou segurar e vou arrastar. Ó. Pô, soltei. Então, veja, esse LED ele está no meu ambiente, na minha carteira. Observe que se eu clicar fora, eu não tenho ele selecionado. Se eu clicar em cima dele, eu passo a selecionar ele. Eu posso mudar o meu LED de cor. Olha só, clicando aqui, eu posso mudar ele para verde, laranja, azul.
eu posso aumentar a visualização se eu pegar a bolinha do mouse ó, e girar para um lado, ó, e girar para o outro. Ó. Como é que eu posso mudar a posição? Se eu clicar só na mesa, nessa parte aqui, ó, eu vou clicar com o mouse, com o botão esquerdo. Ó. Segurei e mexer para um lado ou para o outro, é como se eu estivesse só mudando o quê? A visualização do meu projeto. Se eu clicar em cima do componente e arrastar, ó, eu estou modificando só a posição do meu componente. Beleza? E tio, e aqui essas informações aqui em cima? Se liga aí que é muito facinho. Eu posso pegar o meu LED e clicar aqui, ó. Ele vai girar, ó. Se liga aí, ó. 1, 2, 3, 4. Vou girando, vou girando, vou girando. Vem comigo, ó. Girando, girando, girando. E tio, para que eu preciso isso? Ah, eu quero colocar a bateria em cima, então eu vou colocar as perninhas para cima. Eu quero colocar a bateria embaixo, eu vou colocar as perninhas para baixo. Então isso aqui serve para você ajudar a montar do jeito que você quiser. Se você quiser eliminar esse componente, eita, esse componente não precisa. Basta você clicar em cima dele, ó, apagar, excluir. Aqui são as opções de você desfazer, ou seja, voltar uma ação e avançar. Bem, pessoal, uma vez entendido isso, vamos agora montar o nosso LED? Eu vou pegar aqui a bateria, ó, eu vou aumentar, ó. Vou dar um zoom, estou girando a bolinha do mouse, ó. Estou girando a bolinha do mouse. Então, vou pegar a nossa bateria. Vou pegar a nossa bateria. Primeiramente, eu vou pegar a bateria de 3 volts. Ó, cliquei, segurei, arrastei, soltei. Nossa, a nossa bateria ficou muito grande. Então, para poder melhorar, vou afastar um pouquinho. Beleza. Então, pessoal, se liga aí que nós vamos mostrar já uma prática e eu queria que vocês pudessem reproduzir. Eu sei que eu já falei um pouquinho disso na hora passada, mas eu queria que nós pudéssemos, mais uma vez, reforçar esse entendimento. Bem, aqui eu tenho um LED e aqui eu tenho a minha bateria. O que nós temos aqui? De um lado, eu tenho um componente eletrônico e do outro eu tenho uma fonte de energia. Olha aí, pessoal. Então, o que acontece? Se de um lado eu tenho um componente eletrônico e de outro eu tenho uma fonte de energia, nós vamos fazer as ligações. Para poder fazer essa ligação, eu preciso de que material? Eu preciso de algo que vai conduzir, transportar, passar por ela a energia que sai da minha fonte até o meu componente. Então, ó, se liga aí e vem comigo. Quem é que faz esse papel de ponte? Quem é que transporta energia? Eu sei que alguns podem chamar de fios, agora outros de cabos, mas nós vamos chamar de jumper. O tio até vai escrever aqui, ó. O componente eletrônico que vai transportar, ele se chama jumper. Olha só. Veja, eu tenho componente do tipo LED e eu tenho componente do tipo jumper. Onde é que estão os jumpers? Primeiro, o que significa jumper? Jumper vem do inglês saltar, ou seja, a energia ela vai saltar de um ponto para o outro. Como é que nós vamos fazer isso? Através desse fio de condução, porque por dentro dele a energia vai passar. Então, ele não está aqui no lado direito, nem do lado esquerdo. Mas, tio, onde é que está esse jumper? Muito fácil. Basta você observar aqui, na extremidade dos componentes, ó, eu tenho aqui uma extremidade, eu tenho outra, aqui eu tenho uma, aqui eu tenho outra. Para poder o jumper aparecer, é como se ele tivesse sempre guardadinho aqui dentro do seu bolso. Então, a qualquer momento você vai poder utilizar. Basta você clicar na extremidade de um componente, ó, segura, 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 ó, olha que legal, ó. Você pode levar para onde você quiser. Então, eu posso levar para cá, mas olha só, se eu clicar aqui, parar aqui, ele não tem um outro ponto de receber essa energia. Não tem um outro extremidade, não tem um outro componente. Então, enquanto você não achar, ó, ele não vai saltar. Encontrou, dá mais um clique, soltou. Veja que a energia ela está justamente sendo conectada. Calma que a gente ainda não mandou a energia percorrer o caminho. Eu vou apagar de novo aqui, ó. Cliquei aqui na lixeira, apaguei. Vamos aqui entender mais uma vez, rapidinho, para poder a gente avançar.
Eu tenho na minha bateria o quê, pessoal? Vem comigo, ó. Vem comigo, ó. Eu tenho aqui, ó, o polo positivo. Mas, tio, como é que eu sei que é o positivo? Olha esse mais um aqui, ó. E eu tenho do outro aqui, se um lado é positivo, o que isso quer dizer? Se de um lado a energia tem uma carga mais, quer dizer que no outro ela tem a carga menos, ou seja, negativo. Calma que lá na frente a gente vai entender um pouco mais sobre polaridade, positivo e negativo. Mas o que eu quero que você entenda? Quando a gente fala polo positivo e quando a gente fala polo negativo, olha só, eu vou escrever aqui, ó. Polo positivo. Eu vou falar aqui no outro, ó. Polo negativo. Então, essa palavra, polo positivo e polo negativo, te lembra o quê? Polo norte, polo sul. Lembra dos nossos usos, né? Olha só, polo significa região de referência. Ou seja, eu tenho o polo norte para nós sabermos que naquela região é o norte para poder termos orientação de localização. Polo sul é que naquela região é a sul e aí é o sul e nós vamos poder ter um senso de localização. Então, o polo positivo e o polo negativo, ele tem a mesma finalidade, só que localizar a energia positiva, polo norte, polo positivo, e a negativa, polo sul, polo negativo. Então, o que acontece? Quando nós falamos de componentes e fonte de energia, o que eu quero que vocês entendam? Que a relação entre componente e fonte eu tenho que estabelecer. Polo positivo, ele vai ter que se ligar obrigatoriamente com polo positivo. Polo negativo, ele tem que se ligar com polo negativo. O tio vai apagar um pouquinho, porque começou a ficar muita palavra, e aí vai ficar um pouco mais confuso. Então, se liga aí, ó. Eu vou apagar esse, vou apagar esse, vou apagar esse e esse. Então, o que acontece? Ó? O que eu digo? O positivo da bateria, ele vai ter que se ligar sempre no positivo do componente. O negativo da bateria, ele tem que se ligar sempre no negativo do componente. Como é que a gente faz isso? Ó, segura, solta, clica. Positivo com positivo. Mas, professor, tio, como é que eu vou saber que o LED, esse é o positivo? Eu vou dar um zoom, ó. Se liga aí, ó. Para o meu LED, a perna inclinada, ó. A perna inclinada, ela é sempre o polo positivo. Ou seja, você está observando que essa perna, ela está um pouquinho de lado, ela serve justamente para que nós saibamos que essa é a positiva. E a outra, retinha, ela é o quê? Isso, a negativa. Então vamos ligar positivo com positivo e negativo com negativo. Olha só, olha só. Se liga aí, ó. Positivo com positivo, ó, negativo com negativo. O que isso quer dizer? Que, olha só, a energia, ela sai do positivo, vem, sobe no positivo do LED. Passa por dentro do LED, dá a volta e vem negativo. Vem, e volta para a bateria. Será que esse LED vai ligar? Será que ele vai funcionar? Mas, tio, tem como saber? Tem sim. Olha só, bem aqui no canto direito em cima, iniciar a simulação. O que isso quer dizer? Se eu clicar aqui e o LED ligar, é porque deu certo. Se não ligar, é porque deu uma coisa errada. Vamos ver? Olha aí, o LED ligou. Se você ligasse lá na sala de aula errado, não ia ligar. Aqui faz a mesma coisa. Se você mandar mais energia, o LED ia estourar. Aqui faz a mesma coisa. Então, gente, esse simulador é muito legal. Por quê? Porque nós vamos saber se deu certo ou não. Aí, montou, finalizou, parou a simulação. Então, pessoal, olha só. Nós vamos aqui começar a entender como funciona a questão dos componentes eletrônicos e ver como eles se relacionam. Entendido? E aí, pessoal, vocês gostaram da aula de hoje? Bem, pessoal, olha o que nós fizemos. Então, para poder finalizar a aula de hoje, o que a gente vai pedir? Vamos pegar o capítulo 1 do nosso livro, vamos ler, vamos revisar, vamos pegar o nosso simulador, chama o papai, chama a mamãe para poder fazer o seu cadastro e aí você começa a montar. Eu preciso que você comece a explorar, clicar. Não deu certo? Assiste a aula de novo até conseguir. Então,
O tio já está aqui esperando a próxima aula. Nós temos muitas coisas legais para poder montar e eu quero muito que vocês aprendam para que a gente possa construir o nosso primeiro robô. Beleza? Então, muito obrigado e até a próxima. Fui!